Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, já está aí a minha esposa conectada conosco. A Adélia também está conectada conosco. Shalom, bom dia. Que a paz do Senhor seja sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Vamos aqui esperar mais alguns minutos, outros irmãos se conectarem. Hoje vou estar falando sobre a unção geográfica, aproveitando esse dia de eleições municipais, entendendo a importância de entender esta unção geográfica. Deus designa autoridades para cada território, para que haja um estabelecimento de ordem, para que haja o estabelecimento dos princípios e valores do seu reino, para que esteja às portas da cidade, guardando a cidade de influências malignas. Que influências são essas? Que vêm através de leis, com propostas anti-palavra, anti-bíblia, anti-Deus, anti-fé, anti-família. Então o Senhor tem posto as suas autoridades às portas da cidade, em lugares de influência, em lugares de governo, para que possam guardar o propósito divino em cada território. Enquanto outras pessoas não se conectam, vão comentando, vão compartilhando aí para que as redes sociais se ativem. Hoje nós sabemos que é dia, pelo menos aqui no Brasil, para quem está no exterior, não vai ter isso, né? Mas aqui no Brasil é dia de eleição municipal, então muitas pessoas se programam para poder sair, e fazer cumprir a sua obrigação de votar. Não só a obrigação, mas o dever de votar e de eleger os seus representantes. Nós sabemos que o dia hoje, quando tem esses eventos, é um dia mais corrido, mas é muito bom, independente de qualquer dia, evento, reservar o tempo para a palavra do Senhor. Nós temos reservado esses domingos pela manhã para ter um tempo de reunião, de encontro, de adoração, cultuar ao Senhor como família, como ministério. E nós sentimos a falta de cada um que não está aqui presente, Em nome de Jesus. Nosso desejo é que todos pudessem estar aqui conosco, presencialmente.
mas como muitos estão à distância, então essa é a forma que nós buscamos ter um maior relacionamento, contato, né? Essas nossas transmissões, nós procuramos deixar nesse modelo como live, não como um culto transmitido, né? Mas nós buscamos, tanto eu quanto a minha esposa, ver quem está participando, comentar, interagir. Eu acredito que isso gera um maior relacionamento. E estejam orando, porque eu creio que até o final deste ano, 2020, vamos ter novidades no nosso ministério, novos projetos, né? Vamos ter novas atividades para poder gerar mais relacionamento, para poder construir, né, aquilo que nós precisamos construir como ministério, como família do Reino nas nações, no Brasil e nas nações. Aleluia. Então vamos dar início. Acredito que hoje, devido a essa correria das eleições, talvez muitos não se conectem ao vivo. Mas eu sei que essa mensagem irá ficar gravada e que vai ser de grande bênção para todos os que se conectarem. Aleluia. Também, só dando algumas informações, aproveitar que nós estamos aqui mais à vontade, dando algumas informações acerca das nossas atividades. Nós estamos em um projeto de 90 dias de oração, chamado Rede Nacional de Oração. É o início de um projeto, né, no qual o Senhor nos trouxe essa direção de orar 90 dias pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa cidade, pela nossa nação. Para que Deus pudesse intervir de forma legal, é necessário que nós venhamos orar, apresentar a Deus as nossas petições, notificar, né, tudo aquilo que está em desacordo à palavra de Deus, à vontade de Deus, porque nós estamos como intercessores, nós estamos como assistentes jurídicos do nosso Senhor. E a nossa oração de notificação é muito importante para que o céu possa intervir. É necessário que a terra ore, a terra clame. A oração de um justo tem muito poder em seus efeitos. Tem muito poder e traz efeitos. Nós já entendemos isso. Por isso nós estamos nesse projeto, também para ter uma dinâmica de oração, para termos experiências, para gerar relacionamento. E eu creio que ao final de todos esses 90 dias, o Senhor irá nos direcionar, formar uma equipe, né, uma equipe de intercessores aqui no Brasil para estarem alinhados, né, e estarem na brecha pelas causas que o Senhor nos trouxer. Eu creio nisso, que o Senhor possa estar sondando, possa estar direcionando cada um a este propósito. Mas nós também estamos com outro projeto chamado Jornada de Leitura da Palavra. É uma jornada anual de estudo da palavra, de leitura, né? A ênfase é a leitura, porque é nos tornar um leitor da palavra, porque muitas vezes aprendemos de ouvir, mas não conferimos nas Escrituras. E nós estamos estudando a Bíblia em um ano, né? Um ano estudando a Bíblia em 54 lições, 54 porções, né, preparadas, desenhadas de forma sistematizada e de forma estruturada para uma melhor compreensão de cada leitor. Lemos uma porção do que se chama Pentateuco, Torá. Lemos também uma porção dos profetas, seja no livro de Reis, seja no livro de Crônicas, mas do que se refere aos profetas da Bíblia. E também lemos uma porção do Novo Testamento, ou do Pacto Renovado. E dessa forma,
né, nós sempre buscamos aprofundar o nosso entendimento acerca das Escrituras. E além de ser algo prazeroso, né, se possível, ler em grupo, ler em família, para poder discutir, conversar, comentar, interagir, ter esta dinâmica de crescimento. Está sendo muito bom. Esse sábado já iniciamos a lição 5, com o nome hebreu Jaye Sara, que é a vida de Sara. E nessa porção, nessa lição, não fala somente sobre Sara, fala sobre Abraão também, sobre o casamento de Isaac e de Rebeca. Que tremendo! Eu e minha esposa estávamos lendo essa parte, recordando, né, de toda a parte poética, romântica, profética das Escrituras. Que tremendo! O próprio Senhor direcionando esse casal desde a sua concepção, desde a sua união, né? E aí é tremendo. Também fala sobre Salomão, sobre o rei Davi. Também fala no Novo Testamento Jesus, né? O nosso mestre, o nosso Messias. E aí quando a gente lê o Novo Testamento, depois de ler todo esse fundamento das Escrituras, quando a gente lê esse Novo Testamento, Jesus operando ali com autoridade, com a sabedoria, tremendo. Porque realmente a gente vê que Jesus está no nível muito acima. Mas tudo que Jesus viveu, houve um fundamento, houve uma base. Houve um fundamento, houve pessoas que lhe antecederam na fé, prepararam o caminho. O próprio João Batista preparou o caminho para o Messias. Não se trata do Messias vir fazer tudo sozinho. Houve uma preparação. Deus usou homens e mulheres na história. E também usará para o retorno do nosso Messias. Porque este mesmo que veio, disse, voltarei. Voltarei. Aleluia. Nós cremos que o Messias voltará. Nós estamos esperando a sua vinda, o seu retorno, para reinarmos com Ele sobre esta terra. O reino do Messias. Aleluia. Então, que você possa, se você estiver ouvindo essa transmissão ao vivo ou uma gravação, que você possa interagir conosco, com as nossas atividades. Em nome de Jesus, todos os domingos estamos aqui às 10 da manhã, a partir das 10. Hoje fizemos um pouco mais, um horário um pouco mais avançado, mas a partir das 10 horas da manhã vamos estar compartilhando a palavra do Senhor, em média 1 hora de ministração, para que você possa ouvir uma palavra, que você possa receber um ensino, que você possa ser ativado, despertado, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço também à Lisélia, que está nos assistindo aí, nos acompanhando, desde o Espírito Santo. E o Senhor te abençoe e te guarde. Tem mais, irmão? Não apareceu para mim, não. Ah, já saiu. Rocher Diamante. Ok. Tem uma pessoa também chamada Rocher Diamante, nome profético aí, também está nos assistindo. Que Deus abençoe. Tive que conferir ali no outro celular o nome, porque não é o nome comum aqui para nós. Mas muito profético. Rocher Diamante, do Peru. Deus abençoe. Então vamos lá começar a nossa porção do ensino hoje. Vou tentar ser breve. Vou tentar, né? Não prometo, porque nessa escola, nesse ministério, nós somos não só incentivados, mas somos ativados para falar a palavra de Deus quase que sem parar. Mas vamos lá. Hoje, dia 15
de novembro de 2020. Quero compartilhar uma palavra do Senhor com todos vocês que estão nos assistindo, aqueles que estão entrando agora, Shalom. No final vou dar uma saudação para todos vocês. O tema da palavra hoje é a unção geográfica. Anote esse tema, a unção geográfica. Vamos entender esse princípio, esse conceito de unção geográfica. Hoje também, dia 15, em nosso calendário brasileiro, é o dia da proclamação da República, o dia que a República Brasileira foi proclamada, foi oficialmente declarada como uma nação. E esse ano também, de forma eventual, né, porque não é comum ser nesta data, também é dia de eleições municipais. Que o Senhor abençoe cada território, concedendo favor e graça para que os seus escolhidos possam ocupar cargos legislativo e executivo em cada território. E aqueles que não estão de acordo à sua palavra, à sua vontade, possam ser destituídos em o nome de Jesus. Essa já é a minha declaração e que possa se consumar em nome de Jesus, porque eu sei que esta é a vontade de Deus. Mas a palavra de hoje eu vou utilizar como texto base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. É a partir do versículo 24. Eu coloquei aí na descrição da transmissão, versículos 24, 25 e 26. Mas eu quero pegar aqui toda esta mensagem de Paulo. O apóstolo Paulo estava em Atenas, em um areópago, em um lugar público, como se fosse uma praça pública, ministrando a palavra. E o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração. Quero ler com vocês. Atos 17, a partir do versículo 22. Que diz assim: E estando Paulo no meio do areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, ou seja, tinham muitos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Ou seja, tinha um altar nessa cidade de Atenas. Era uma cidade tão politeísta, havia tantos deuses santuários, que a cidade decidiu fazer um santuário e colocou o nome desse santuário, Santuário ao Deus Desconhecido. Se porventura houvesse algum Deus que eles não conhecessem, então seria dedicado a ele. Então o apóstolo Paulo, ao ver esta frase, dedicando esse santuário, esse templo, ao Deus desconhecido, então ele diz: Esse, pois, que vocês honram não conhecendo, é que eu vos anuncio. Versículo 24. Diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Deus não necessita de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. Ou seja, todos os homens nasceram a princípio de um só homem. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, os abençoou e disse: multipliquem, frutifiquem, povoem a terra,
Ou seja, todos os territórios vieram desses primeiros homens, deste primeiro casal que Deus criou. Então, de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando, olha só, a ênfase está aqui, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, esse Deus criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus, um Deus que não habita em templos feitos por mãos de homem, embora não impeça que o homem faça um templo para se congregar, para falar da sua palavra, mas Deus não está limitado a esse templo. Ele não habita nesse templo porque ele habita em toda a sua terra, em toda a criação, em todo o universo. É Ele quem dá a respiração e a vida a todas as pessoas. É esse Deus. Diz que de um só fez toda a geração dos homens para habitar na terra. Todos nós, quer sejamos brasileiros ou de alguma outra nacionalidade, quer sejamos de algum estado, quer sejamos de algum município, todos nós tivemos uma origem neste primeiro casal que Deus fez, há milhares de anos atrás. Mas veja só, a Bíblia diz que Deus determinou tempos em que cada um de nós iríamos nascer, iríamos habitar em territórios. Ou seja, o Brasil foi descoberto, em média, há mais de 500 anos atrás. Se formos contar no calendário de Cristo, né? Aquele calendário antes de Cristo, calendário gregoriano, vamos entender que isso estava por volta do ano de 1500, 1400 e alguma coisa. Foi mais ou menos a época em que o Brasil foi descoberto. Olha só, Deus fez com que estrangeiros viessem habitar nesta terra e através desse propósito, desses estrangeiros vinham habitar nesta terra e povoar esta terra. E nós sabemos que o Brasil, ele tem um certo sincretismo, não só religioso, mas de raças, uma certa mistura, uma certa mescla. Mas a terra foi sendo povoada e nós nascemos direcionando essa mensagem, essa reflexão a brasileiros. Nós nascemos no Brasil. Nascemos em territórios diferentes, uns no norte, outros no nordeste, outros no sul, sudeste, centro-oeste. O que é que nos fez ser brasileiros? Nascer em um tempo determinado, porque se eu não nascesse há mais de 600 anos atrás, nem existia de forma teórica Brasil. Não havia uma república nessa nação. Segundo historiadores, diz que haviam indígenas, haviam nativos. Mas o fato de ser brasileiro é porque nascemos em um tempo determinado, depois de haver uma Constituição da República. Nós nascemos brasileiros. Amém? É uma simples reflexão. Ou seja, Deus determinou os tempos em que nós deveríamos de nascer. E nós sabemos que o tempo está relacionado a propósito. Eclesiastes 3 diz que há um propósito para cada coisa debaixo do sol. Há um propósito, há um tempo determinado para cada propósito debaixo do sol. Há um tempo determinado para cada propósito. Precisamos entender isto. Continuando, o versículo diz: e Deus também
fez os limites da sua habitação. Ou seja, Deus demarcou territórios. Limites é uma demarcação. Se você olhar no Google Maps, você vai ver que cada estado brasileiro existe uma demarcação de um território. Se observarmos a nível de nações, o Brasil tem uma demarcação no mapa mundial. Nós sabemos diferenciar essa demarcação do Brasil de outras nações, como a Argentina, que está ao sul, como o Chile, como o Paraguai, Uruguai, como Peru, Bolívia e outras nações que estão próximas ao Brasil, estão no centro, no Norte América e Sul América, estão próximos. E nós percebemos que cada nação como essa tem uma demarcação territorial, para que possamos entender que a nação, tem um domínio territorial. Fora desse território, dessa jurisdição, não pode exercer o seu governo, senão que está limitado a um território. Isso é o que vai acontecer, está acontecendo hoje nas eleições municipais em cada município do nosso Brasil. São milhares de municípios, são 26 estados e um Distrito Federal, e são milhares de municípios que estarão hoje elegendo os seus representantes a prefeitos e vereadores. Estarão elegendo os seus representantes para o poder executivo e os poderes legislativo, ou poder legislativo, que é um poder só. Legislativo. Então, hoje nós estaremos, vivendo uma mudança de governo. Só que essa mudança de governo acontece em territórios isolados. Por quê? Porque é uma eleição municipal. Ou seja, o que acontece em um município pode ser que não aconteça em outro município. Diferente de uma eleição a nível nacional, como presidentes, deputados, governador, senador, que já envolve um grupo maior de pessoas. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso para que nós venhamos entender que a cada geografia, a cada território, existe uma realidade de governo. Existem governos municipais que são a favor de certas ideologias e em outros municípios não são a favor dessa ideologia, senão são conservadores, são tradicionais, possuem os princípios e valores da palavra. Precisamos diferenciar essas realidades. Mas é importante saber que Deus nos fez limites geográficos. Deus nos criou para tempos determinados. E também, relacionado a esse tempo determinado, Deus estabeleceu limites, demarcou o território. Esses limites não significam que eu estou sempre condicionado a eles. É preciso entender esses limites. Porque toda vida que se fala de limite, se fala de um tempo de preparação, de um tempo de formação, de um tempo de educação. Para que quando uma pessoa alcance a maturidade, ela já não vai estar debaixo dos mesmos limites de quando ela era criança. De quando ela era uma pessoa sem conhecimento. Ou seja, esses limites geográficos são, a princípio, para estabelecer a ordem. Para estabelecer a ordem
de Deus, a ordem do reino em cada território, para estabelecer proteção, para estabelecer provisão, prosperidade. Por isso que a palavra diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo sofre. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Significa quando em um território estabelecemos justiça, justos, pessoas corretas, segundo a palavra de Deus, e Deus está governando nesse território, haverá alegria, haverá prosperidade, haverá crescimento. Mas se é o contrário disso, então haverá sofrimento. Porque não será Deus governando. Será o ímpio governando, será a maldade governando, a injustiça governando. Ou seja, temos limites geográficos, limites territoriais. Para entender isso melhor, vou dar um exemplo mais prático. Todos nós nascemos em uma data correta. Todos nós sabemos a data que nascemos. Nascemos no dia tal, no mês tal, no ano tal. Isso fala de um tempo determinado em que nascemos. Mas também é necessário saber o território que nascemos. Nascemos na cidade tal. Nascemos no município tal. Nascemos no país tal. Tudo isso está relacionado à minha unção geográfica. Porque Deus não se equivoca. Muitas pessoas pensam que Deus se equivoca. Que nos enviou para essa terra no tempo errado ou no lugar errado. Isso não é verdade. Nós nascemos no tempo certo e nós nascemos no lugar certo para a formação e a construção do propósito de Deus em nossas vidas. Isso não significa que este lugar sempre será a nossa estadia, a nossa morada. Deus pode nos expandir, mas por uma questão de ordem, sempre será do lugar que nascemos, do tempo que nascemos, que Deus irá trabalhar conosco para depois nos dar uma expansão, um crescimento. Então, em Atos 18 diz, o apóstolo Paulo, dizendo que esse Deus nos fez em tempos determinados e em limites de habitação. A unção geográfica significa que existem territórios em que temos uma legalidade para operar, em que temos uma autoridade para operar. Por exemplo, se pegarmos um prefeito eleito em determinada cidade, e esse prefeito quiser exercer a autoridade em outra cidade, ele não vai poder exercer? Isso é ilegal? Por quê? Porque a autoridade lhe foi concedida a um território, a um espaço geográfico. Ou seja, ele tem autoridade sobre uma jurisdição. Fora dessa jurisdição, ele não pode exercer essa autoridade. Para que ele possa exercer uma autoridade em um território maior, ele precisa se candidatar e se eleger a outros cargos, com um amplo território, né, um território maior de domínio, de governo, como um deputado, como governador, como senador ou como presidente. O presidente, apesar de haver toda uma estrutura de governo sobre cada estado, cada município, mas de forma geral, o presidente é a autoridade maior sobre o território. O presidente do Brasil tem autoridade sobre o norte, sobre o nordeste, sobre o sul, sobre o sudeste. Por quê? Porque ele foi constituído como uma autoridade sobre toda a nação.
não somente sobre um território, um estado, um município, senão sobre uma nação. E Deus trabalha com esse princípio de ordem, de jurisdição. É importante compreender a unção geográfica, porque por exemplo, quando no Ceará, vou dar um exemplo bem prático, recente, quando no Ceará houve uma crise de segurança, né, houve um certo alvoroço no estado do Ceará, houve uma crise de segurança. Então o governador do estado solicitou a ajuda do presidente, da Força Nacional, da Segurança Pública Nacional. Então o presidente chegou como um reforço, como um apoio. Ou seja, quando em um território, né, um território entra em caos, que é uma desordem extrema, um território entra em caos, então perde o governo sobre esse território, é necessário uma autoridade superior vir intervir. Trazendo esse fundamento, agora eu quero fazer uma recomposição desta mensagem, usando a história bem conhecida no Jardim do Éden. Livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículos de número 15 ao 17. Que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e cultivar. Aqueles que nos acompanham aqui na escola sabem que a tradução correta não é lavrar, senão cultivar. Aqui fala de um poder de cultivo, de cultivar a palavra, o ensino, a cultura. Então Deus colocou o homem no jardim do Éden, em uma jurisdição, em um território, para que ele guardasse o que lhe fosse ensinado e cultivasse com orações, com palavras, com práticas de vida, para levantar uma cultura ao único e verdadeiro Deus. Versículo 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, você pode comer todas as árvores do jardim, porque no jardim era uma jurisdição que Deus havia dado autoridade ao homem. E toda a terra produzia para o homem. Mas, no versículo 17 diz: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. O Senhor somente estabeleceu uma proibição, uma advertência, dizendo: o homem, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas desta árvore não coma, porque no dia em que dela comerdes, se tornará um ilegal, um desobediente, um transgressor. E isso vai produzir em você morte. Certamente morrerás. Muitos debates já foram falados acerca disso, como que Deus não quisesse que o homem obtivesse um conhecimento especial que lhe desse poder. Pelo contrário, o homem não precisava de conhecimento. O homem já estava estabelecido como autoridade representativa de Deus em um território. Ele não precisava de mais autoridade. Ele não precisava de mais conhecimento. Ele só precisava se manter na posição que Deus lhe estabeleceu, lhe constituiu autoridade sobre uma jurisdição.
Deus estava ensinando o homem a governar, para que depois expandisse o seu território de governo. Porque primeiro Deus nos coloca em um jardim, que pode ser a nossa própria casa. Por isso a palavra do Senhor diz: aquele que não governa bem a sua própria casa não deva se envolver nas coisas do Senhor. Porque se você não conseguiu administrar o seu jardim, a sua casa, a sua família, como será a sua administração com outras famílias? Em um território maior, certamente não vai ser bem sucedida. São princípios. Então o Senhor disse ao homem: não coma deste fruto, porque senão você vai morrer. Morrer significa estar privado, estar carente, significa estar privado e carente de tudo que Deus proveu. Isso é um tipo de conceito de morte. Mas nós vamos falar aqui que existe uma outra definição de morte à luz da palavra. Existe um mau significado de morte, um mau conceito de morte, existe um bom conceito. O apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo diz que havia morrido como homem para viver a vontade de Deus. Esse é o conceito bom de morte. Mas nesse contexto aqui da advertência do Senhor, é que se o homem desobedecesse a sua palavra, a sua instrução, iria perder a autoridade sobre um território. Não só perder a autoridade, mas ia ceder as suas credenciais, iria ceder os seus direitos a um outro representante, que no caso aqui foi a serpente. Através disso, entrou, não entrou no jardim, porque o jardim era um lugar sagrado, mas entrou na humanidade o pecado, a morte. Mas sabemos que Jesus já resolveu isso legalmente, derrotando o diabo, tirando as suas forças, eliminando a morte. Só quis ilustrar isso dizendo que a unção geográfica, essa unção tem um propósito de nos formar caráter, de nos amadurecer, de nos aperfeiçoar em uma liderança, em um governo, seja ele familiar, seja ele empresarial, seja ele profissional, seja ele ministerial, seja ele no âmbito político. Essa unção geográfica é muito importante porque Deus nos constitui autoridade sobre territórios, sobre pessoas. E se não exercermos bem a nossa liderança, não vamos prosperar, não vamos avançar. Então, falando mais sobre a unção geográfica, o apóstolo Paulo, vamos falar de Jesus. Certa passagem, Jesus diz: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Da casa de Israel. O que é que Jesus quis dizer? Que a unção geográfica de Jesus estava demarcada ao território de Israel. Jesus como homem. Jesus quando vivo, antes da sua morte e ressurreição. Jesus nasceu em Israel, na nação de Israel. Cresceu em meio à cultura judia. E quando deu início ao seu ministério, Jesus deu início ao seu ministério em solo de Israel.
Em vida, Jesus não saiu de Israel. Por isso ele disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Somente depois da sua morte e ressurreição é que Jesus seria levado ao que nós chamamos de gentios, nações, para se cumprir a promessa dada pelo eterno Abraão, que através de Abraão os gentios também seriam justificados, e isso por meio de Cristo, do nosso Messias. Mas em vida Jesus tinha um território, não só a representar, mas a trabalhar, a restaurar, a se dedicar. Aleluia! E quando nós somos designados a um território, irão aparecer algumas evidências. A primeira evidência de que nós realmente estamos com a unção geográfica sobre um território. Haverá reconhecimento. Eu não falo reconhecimento de todos, porque nem todos os sistemas estão debaixo do domínio do reino de Deus. Mas as autoridades legítimas sobre esse território vão reconhecer os enviados de Deus a este território. É importante saber que, por exemplo, os fariseus era uma instituição religiosa, no entanto, não era domínio do reino, senão que era domínio das trevas, estava corrompida. Na maior parte dos fariseus, não vou dizer todos, porque houve exceções como Nicodemos, como Jairo e muitos outros que reconheceram o Messias, mas em sua maioria a cúpula perseguiu o Messias, perseguiu Jesus. Não somente não validava o seu ministério, mas como também lhe perseguia. Mas pastor, você acabou de dizer que quando temos uma unção geográfica, o território vai reconhecer. Como eu falei, as autoridades legítimas vão reconhecer. Os fariseus, em sua maioria, não reconheceu Jesus, mas houve um profeta chamado João Batista que disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual não sou digno de nem desatar as correias de sua sandália, nem me assentar aos seus pés para aprender um pouco de Torá. Um profeta dizendo que não era digno de se assentar aos pés de outro para aprender Torá. Que nível era a escola do Messias? É a escola do Messias. Porque João Batista profetizou e anunciou que o Messias haveria de vir, mas por ele mesmo não houve qualquer manifestação de curas, de sinais, de maravilhas. Embora todas as palavras que saíram de sua boca se cumpriram. Mas veio o Messias curando os enfermos, limpando os leprosos, dando vista aos cegos, curando os paralíticos, e com um poder sobrenatural, a qual ainda não se havia visto em Israel. Que tremendo! Jesus tinha uma unção geográfica sobre Israel. Jesus estava legal sobre aquele território. Satanás não conseguiu lhe invalidar como uma liderança, como um sacerdote. Muitos outros talvez poderiam estar atuando também nessa mesma autoridade. E por que não atuaram? Não quero julgar, mas de alguma forma se corromperam, perderam sua autoridade, cederam território ao inimigo. Muitos haviam deixado a Torá, a palavra viva, as instruções do Eterno, para se associar ao governo romano e ter seus benefícios.
como foi o caso dos sumos sacerdotes Anás e Caifás. Mas João não. João era um profeta legítimo, que tinha uma unção legítima sobre o território. E João Batista, chamado Batista, mas que era só João, Yohanan, foi quem introduziu o Messias legalmente em seu ofício ministerial em Israel. Aleluia! Porque há um princípio poderoso, o profético. O profético estabelece o governamental, o apostólico. Muitos têm se autoconstituídos apóstolos, mas quais foram os profetas que confirmaram essa unção apostólica? Qual foi o presbitério profético que confirmou essa unção apostólica, essa unção governamental? É importante saber isso. Muitos dizem que apóstolo é aquele que viu ao Senhor, aquele que teve uma revelação, um chamado diretamente de Deus. Assim como foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve esse chamado, mas também teve a confirmação de um profeta que lhe foi impor as mãos. Ou seja, é o profético que estabelece o apostólico, o governamental. Por isso é importante a restauração do profético, do verdadeiro profético segundo as Escrituras, não de um profético místico, de simbolismos vazios que ninguém entende, mas um profético escritural, um profético baseado na palavra de Deus, assim como foi João, no qual as suas palavras não caem por terra, senão dão a cumprimento. E seja evidenciado, manifestado o reino. O reino precisa ser demonstrado. Muitos se admiraram da autoridade de Jesus. Por que Jesus tinha tanta autoridade? Porque Jesus tinha uma unção geográfica legal. Estava no seu território designado, no lugar para qual foi chamado a cumprir os propósitos divinos. Jesus não se auto-enviou. A obra missionária é uma bênção. Mas muitos têm perdido batalhas em territórios porque têm se auto-enviado e não têm se submetido à autoridade apostólica e profética para entrar nos territórios legalmente. Veja que o apóstolo Paulo tinha princípios. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 1 em diante diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas. Ou seja, havia profeta no Novo Testamento, pastor? Havia. Muitos dizem que hoje não havia profeta. Por quê? Porque o Novo Testamento já não é mais modelo e regra de fé para eles. Estão vivendo somente doutrinas. Doutrinas denominacionais. Não vivem mais a palavra. Atos 13 diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
Servindo eles ao Senhor, jejuado, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra em que eu os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Algumas versões dizem, os enviaram. Aí começou a obra apostólica de Paulo e de Barnabé. Quando o Espírito Santo os separou e a igreja, em uma geografia, em um território, uma igreja constituída legalmente sobre um território, o abençoou e o enviou. Versículo 4. E assim estes enviados pelo Espírito Santo. Enviados por quem? Pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegavam até a Salâmina, anunciando a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Só até aí. Se você ver todo esse contexto, você vai ver que o apóstolo Paulo, desses territórios que ele foi enviado, ou seja, se ele foi enviado, o apóstolo Paulo naturalmente era judeu, da tribo de Benjamim. Deveria ter uma noção geográfica sobre Israel. Mas o apóstolo Paulo rompeu, não vou dizer nem rompeu, ultrapassou esses limites demarcados. Por quê? Porque foi enviado por Deus. Ele não se auto-enviou. Em meu território geográfico, eu tenho liberdade para trabalhar e para construir a palavra de Deus. Mas para que eu possa ultrapassar territórios, limites, temos que ser enviados por Deus. O próprio Jesus tinha uma noção geográfica sobre o território de Israel, mas muitas vezes lhe procuraram o chamado estrangeiro. Veio uma mulher cirofenícia, uma mulher grega, lhe procurar certa vez ajuda, e após Jesus dizer que não convém tirar o pão dos filhos, aqueles que eram do seu território, da sua jurisdição, e dá-los aos cachorrinhos, aos estrangeiros. E aquela mulher, mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isso era uma realidade na sua cultura, na Grécia, não Israel. Israel, ninguém comia migalha, muito menos havia cachorro debaixo da mesa. Porque em Israel a família, a mesa é um altar. E a família estar à mesa é um momento sagrado, onde há comunhão, partir o pão, comer por igual. Mas a ênfase é, aquela mulher não era do território de Israel, portanto não estava debaixo da jurisdição do Messias diretamente. Mas aquela mulher profeticamente já estava pedindo um adiantamento profético, porque Jesus, na sua morte e ressurreição, também seria levado aos gentios. Então aquela mulher vem e antecipa os tempos. Primeira chave que eu quero te dar, uma revelação. A revelação é uma autoridade superior à lei. Por que existe a lei geográfica? Para manter ordem. Mas quando estamos debaixo de uma revelação, a lei já não é mais o meu limite. Entenda bem para não mal me interpretar. Não estou dizendo que se deve quebrar as leis. Estou dizendo que uma revelação dada por Deus nos coloca em uma outra dimensão, acima dos limites de uma compreensão natural da lei. Então o apóstolo Paulo também nesses territórios, como foi aqui em Atos 13, entrou em uma cidade e havia lá um mágico chamado Bar Jesus. E havia um encantador.
que estava usando de ocultismo, poderes ocultos, para enganar as pessoas. E o apóstolo Paulo, com a autoridade apostólica sobre um território, permitiu que lhe viesse cegueira, para que o seu poder fosse restringido, o poder das trevas fosse restringido e houvesse a conversão genuína deste homem ao Senhor. Em outra passagem, em Atos capítulo 16, nós vemos que Paulo é chamado mais uma vez pelo Espírito Santo à Macedônia. E como primeira cidade, ele entra em Filipos, na Macedônia, e começa a ministrar, e uma família começa a se converter, a família de Lídia, em Tiatira. E aí começa a haver batismos e conversões, só que nesta cidade havia uma pitonisa, uma adivinhadora, uma mulher que usava poderes ocultos para enganar as pessoas e para dar lucro aos seus senhores. Veja só, não pensem vocês que a obra das trevas não dá lucro a alguém. Por que muitas pessoas têm interesse em manter os territórios debaixo de ignorância? Porque é muito mais fácil governar sobre a ignorância das pessoas. A ignorância dá lucro a outras pessoas. Dá lucro à religião, dá lucro a pessoas na área governamental, na área do comércio. É um absurdo o que muitas pessoas buscam tirar de proveito sobre a ignorância de outros. Então, esta pitonisa estava lá, e certo dia, Paulo estava indo à oração, e a Bíblia diz que esta mulher já por muitos dias estava lá dizendo: eis aí o homem de Deus. E o apóstolo Paulo já estava se incomodando, porque aquilo vinha não de uma fonte correta, mas de uma fonte ilegal, um espírito demoníaco falando. Então o apóstolo Paulo, com a sua autoridade geográfica, a autoridade apostólica, que é a sua unção geográfica, o apóstolo Paulo diz para que esse espírito deixasse a moça, saísse dela e não mais voltasse. E assim aconteceu. E aquela mulher, de forma imediata, perdeu esses poderes de adivinhação, de ocultismo. Isso causou um grande alvoroço. Por quê? Porque as pessoas que lucravam com aquela mulher, com as suas adivinhações, começaram a se sentir ameaçadas, perseguiram Paulo, ao ponto de lhe colocarem na prisão, como um malfeitor. Na verdade, quem estava ilegal? Paulo ou aquela mulher e aquelas pessoas? Paulo estava legal porque o Deus de toda a terra, o Criador dos céus e da terra, foi quem lhe enviou, o Deus mesmo lhe enviou. Quando Deus nos envia a um território, Deus nos respalda. E toda a autoridade que está sobre esse território será desarraigada, será restringida, será desalojada, será removida. Em nome de Jesus. Porque Deus nos concede unções geográficas. O reino trabalha de forma legal. Por isso, nós entendemos que quando o Senhor quer nos enviar a territórios, primeiro o Espírito Santo tem que nos confirmar, tem que nos separar, tem que nos abrir essa porta. O apóstolo Paulo diz: amados, orem para que me seja aberta a porta da pregação do Evangelho. Porque muitas vezes eu quis ir com vocês, mas me foi impedido.
É necessário que um território clame e peça e declare: Baru atah Adonai, Baru rabá Bashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. É necessário em que um território clame para que Deus lhe envie reforço, lhe envie ajuda, lhe envie mensageiros, intercessores, entendendo que a ajuda maior é o Espírito Santo. A ajuda maior é o Espírito Santo. Se nós formos sem o Espírito Santo para algum território, só vamos comer e dormir. Mas se o Espírito Santo vai conosco, então com certeza é chegado o reino de Deus nesse território. É muito bom saber desses princípios, porque para que a gente não venha se mover na empolgação, na emoção. Eu já tive uma parte da minha vida ministerial que não podia ter um convite, uma oportunidade que eu queria abraçar. Só que nós temos que saber qual é a nossa jurisdição, quais são as causas que Deus está nos trazendo. Não devemos sair orando por pessoas e territórios de forma sem entendimento, impondo mãos. Por quê? Porque existe um princípio legal, geográfico. Você está no seu território? Você está debaixo de uma autorização? Você está debaixo de uma direção? Então pode seguir. Mas se você não tem isso muito claro, então deixa primeiro o reino construir isso em você. Por isso, eu quero aplicar agora, para a gente finalizando a mensagem, há um segundo, como eu falei, há uma definição boa da palavra morte. A primeira morte que eu falei não é boa, que é estar privado e carente de tudo que Deus proveu. Mas a segunda é você já não estar mais debaixo do domínio da carne. Está morto para este mundo de pecado, para este mundo de ilusões. E esse tipo de morte acontecia da seguinte maneira: quando a pessoa subia ao altar para ministrar ao Senhor, a pessoa era tida como morta. Tanto o sumo sacerdote como os sacerdotes eram tidas como mortas. Já não ministravam segundo a sua vontade, senão a vontade de Deus. Jesus disse: aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Buscar ter uma vida espiritual, buscar ter uma vida debaixo da direção do Senhor, é você buscar dominar as vontades da carne e estar sujeito à voz de Deus. Porque quando quando a gente amadurece, eu não digo que eu já tenha alcançado essa estatura, estamos em processos, mas quando nós amadurecemos, já não fazendo simplesmente a nossa vontade, mas sempre consultando ao Senhor,
Então já não estamos mais debaixo desses limites geográficos, territoriais. Por quê? Porque já nos foi revelado o nosso novo nascimento, a nossa nova cidadania, a nossa nova identidade, filhos de Deus. Uma vez Deus me revelando essa identidade, então nós somos da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio de dias. Ou seja, já a sua cidadania já não era mais aqui da terra. Melquisedeque era enviado por Deus, e aonde ele era enviado, estava autorizado. Assim também foi com Jesus, o apóstolo Paulo. Ou seja, a revelação do que Deus quer transmitir a nós, nos faz romper ou expandir nosso território. Eu declaro sobre você nesta manhã uma expansão de território. Mas isso não vai surgir simplesmente por uma informação. Isso vai surgir por uma revelação. É necessário gerar. É necessário orar e pedir ao Senhor que lhe dê a sua verdadeira identidade, que lhe traga a revelação da sua filiação, da sua cidadania, de cidadãos do reino de Deus. Nós não estamos nessa terra aqui ilegal, somos embaixadores de Cristo. Como diz 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18, 19, 20. Nós não estamos aqui simplesmente como cidadãos desta terra, brasileiros, estamos aqui como embaixadores do reino. Embaixadores de um povo, de uma nação, de uma cultura, de um Deus. Mensageiros de uma fé. Embaixadores do reino de Deus. E o nosso dever não é somente levar as pessoas a Cristo, mas também trazer a mensagem de Cristo e trazer Deus para as pessoas. O embaixador é um intercessor. E o intercessor não é somente aquele que se coloca entre uma causa, entre duas pessoas, para interceder a favor de um e para negar o outro. O intercessor significa aquele que se coloca entre duas causas, para trazer uma reconciliação. Uma reconciliação das duas partes. É um mediador. A Bíblia diz que Jesus foi mediador entre Deus e os homens. Assim somos nós intercessores. Somos também mediadores de Deus em nossos territórios, em nossas jurisdições, trazendo as pessoas, levando as pessoas para Deus através da pregação do Evangelho, mas também trazendo Deus para as pessoas através da unção geográfica. A unção geográfica fará com que as pessoas passem a ver a imagem e a semelhança de Deus em nossa vida. Isso é a unção geográfica, a unção apostólica territorial. E é o que eu declaro sobre a sua vida, em o nome de Jesus, em um poderoso nome de Jesus, do nosso Messias, que se expande, que se ativa um poder e uma unção geográfica sobre a sua vida. Começa a treinar nos territórios de sua jurisdição, na sua casa. Se você, mulher,
está orando pelo seu marido, saiba que você está orando legalmente por ele. E você tem da parte de Deus autoridade para orar e para declarar a palavra de Deus sobre a vida dele, para que as forças das trevas saiam e que o reino de Deus se estabeleça. Se você, pai, mãe, está orando pelos seus filhos, saiba que você está orando legalmente. Você tem poder e autoridade para declarar a palavra de Deus sobre a vida dele. Você, líder, você que tem algum tipo de liderança, seja empresarial, profissional, ministerial, você que está orando sobre os seus liderados, você tem autoridade legal para orar por eles. Aleluia! Declaramos que essa unção geográfica agora se ativa sobre a sua vida, a unção de territórios. Quando passarmos a entender que nós estamos legais e que o inimigo está ilegal, então o inimigo vai ter que sair dos nossos territórios. Os seus esquemas serão frustrados. Os seus argumentos serão cancelados. As vidas serão libertas e transformadas. E o reino de Deus será manifesto com poder e autoridade. Em o nome de Jesus. Assim eu declaro nesta manhã. Se ativa nesta fé, se ativa nesta palavra. Ora com autoridade. Ora com autoridade, com poder. Porque é chegado o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Os filhos do reino. Romanos 8 diz que a criação geme com a ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Versão hebreia diz que a natureza mesma geme. A natureza mesma geme. Como se tivesse com dores de parto. Para que possa dar à luz. Para que possa dar à luz. Eu declaro em nome de Jesus que as batalhas, os processos que você tem passado, não é para outra coisa, senão para dar à luz aos planos e propósitos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. E quando chegar esse tempo da luz, que é chegado, celebra porque é chegado. A luz vem sobre ti. Resplandece. Oh, eu declaro, em nome de Yeshua HaMashiach, que haverá um tempo de alegria, um tempo de prosperidade, um tempo de fartura. Haverá um tempo de viver uma vida como nunca se viveu, cheio da presença de Deus. E quando temos Deus em nossa vida, já não temos falta de muitas coisas. Porque a presença de Deus em nossa vida é suficiente. Deus conosco, o Emmanuel. Deus conosco. Deus já não está fora dos nossos territórios. Deus está nos nossos territórios. Deus está conosco. E nos chamou para ser participantes do seu reino, como seus assistentes, jurídicos, intercessores, profetas, apóstolos, mensageiros, evangelistas, pastores, mestres da palavra. Deus está conosco. Aleluia! É chegado o tempo de Deus, da visitação do Senhor sobre a nação do Brasil, sobre os municípios. Em nome de Jesus declaramos que se estabeleça Cristo nos territórios, que se estabeleça o reino de Deus e todas as autoridades ilegais sejam removidas, restringidas, o seu poder, as suas operações, as suas influências, em nome de Jesus.
E declaramos que se manifesta o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, Brasil. É chegado o reino de Deus, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Em nome de Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Cristo está em nós. Igreja, somos a voz profética. Já não somos aqueles que não têm identidade, que não têm paternidade, que não têm herança, que não têm intimidade, que não têm governo, que não têm propósito e nem têm destino profético. Somos a igreja, a voz profética do Messias. E o mundo ouvirá, e o mundo crerá, porque em Cristo somos um, errado. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Errado. Somos um em Cristo. Somos um no Messias. Aleluia. Aqui eu encerro esta mensagem. Que hoje possamos estar em espírito de oração e de intercessão pelos nossos municípios, pelos nossos territórios, pela nossa nação. Mas também descansados de que Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está trabalhando a favor da nossa família, da nossa casa. E que nós também possamos celebrar com a nossa família, celebrar com os nossos amigos, celebrar, viver, desfrutar. Este é o tempo de cantar, um tempo de celebrar. Aleluia! Deus está conosco. Ele está no meio de nós. E que você possa ver a sua glória, como disse Jesus. Muitos dirão, o reino está aqui ou ali. Mas muitos não vão conseguir ver. Mas aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, que têm uma fé genuína, vão ver este reino. Porque esse reino está entre nós, está dentro de nós, dentro de cada um de vocês. Vocês têm poder, vocês têm autoridade. Exerçam em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre cada um de vocês. Tenham um excelente domingo, uma excelente semana e até a próxima transmissão. Shalom, shalom.